todos, amém? Queria convidar você para abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia essa porção das Escrituras, eu quero dizer que tenho percebido que ao longo desses dias que nós estamos confinados, logo no início havia uma preocupação muito grande que pairava o nosso coração a respeito de como nós iríamos cultuar a Deus, como nós iríamos estar sendo alimentados pela palavra de Deus, de como nós iríamos estar sendo ministrados por Deus por intermédio daquelas pessoas que Deus tem levantado para cuidar da nossa vida. Então eu se percebia que logo nas primeiras lives tinha um acompanhamento maior das pessoas, né, e uma preocupação maior com esse lado que a gente tem tão aflorado, que é o lado espiritual. Mas hoje, passados já mais de 40 dias desse confinamento, nós percebemos que algumas pessoas têm se cercado de outras atividades e têm deixado a chama do desejo do coração, da fé, de estarmos sendo ministrados baixo, né, pelo o índice baixo de visitação que temos todos os dias nas lives que nós fazemos. Se a gente pudesse fazer uma contabilidade de pessoas que temos na nossa igreja, nós poderíamos assim dizer que temos na faixa de 80 pessoas congregando conosco, né, entre membros e congregados. Mas temos percebido assim que são pouquíssimas pessoas que têm mostrado interesse de estar assim juntos num período de tempo à noite para sermos ministrados pela palavra de Deus, para podermos matar a saudade, pelo menos deste tempo que é tão comum a nós cristãos evangélicos, é que nos reunimos semanalmente, 3 vezes na semana, 2 vezes. Às vezes ultrapassa até isso, porque nos dedicamos ao ensino das Escrituras e vamos aos nossos discipulados. Temos a nossa rede de discipulado que se faz presente no que diz respeito à ministração e acompanhamento do pastoreio da vida dos irmãos. Irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Fico muito preocupado com isso porque eu não sei quanto tempo mais nós vamos ter de confinamento. E se isso tem gerado uma descendência, não é? Uma queda na realidade, é muito preocupante. Como parte integrante do pastoreio da igreja sobre a sua vida, como pastor que sou, não sendo titular, mas sendo pastor adjunto, né? Tenho percebido isso e tenho também compreendido que o pastor Sérgio, como pastor titular, também está muito preocupado com isso. Portanto, irmãos, a exortação que eu vos trago hoje é que é preciso a gente entender que a gente está sobre um pastoreio. E é preciso a gente fazer a nossa parte, dando ouvidos àquilo que Deus tem falado conosco, por intermédio desses momentos ímpares. Tá? Apesar de todos os dias estarmos recebendo uma palavra, Deus tem usado pessoas diferentes para ministrar ao nosso coração, usando a sua santa palavra. Santa palavra que nos alimenta, que nos deixa fortalecidos, que nos encoraja, nos deixa revigorados para enfrentar não apenas essa pandemia, mas todas as coisas que possam vir após essa pandemia, todos os acontecimentos que estão marcados, futuros, né? Que são escatológicos do fim. Tá certo? Então, exorte você mesmo. Diga à sua alma, eu preciso ter essa responsabilidade de estar lutando pela fé evangélica, de estar firme no propósito de servir a Deus, de ouvir a voz de Deus e se alimentar da sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Nessa epístola, é uma epístola pastoral, e é a segunda epístola de Paulo a Timóteo.
Paulo vai trazer algumas considerações finais do seu ministério. Na realidade, se a gente olhar para esse capítulo 4, a gente vai ver que Paulo está falando da fidelidade e zelo na pregação. Porém, eu queria olhar para esse texto de uma forma em que eu possa vir a aprender algumas coisas a respeito da segunda vinda de Jesus. Tá? Eu vou dar tempo um pouquinho para o pessoal ajeitar aqui a câmera, tá ok? Amém. Então vamos lá. Espero que você já tenha aberto sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dos versos 1 ao verso 8, é o que nós vamos estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Versículo de número 5 diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Verso 6: Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A pergunta que eu te faço após essa leitura é: você ama a vinda do Senhor? Queridos, Paulo está na reta final do seu ministério. Esta é a última carta do apóstolo Paulo. Ele se encontra neste momento preso numa prisão romana, de onde em breve ele sairá para ser cruelmente executado, tendo assim findado o seu ministério. No momento que se encontra, Paulo está se sentindo sozinho, abandonado. E se a gente observar alguns versículos adiante, a partir do versículo de número 9 em diante, ele 3 vezes vai pedir ao seu filho na fé, Timóteo, que vá a seu encontro. Você vai ver isso no versículo 9, onde ele diz, versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Versículo 13, ele vai expressar também essa urgência. Ele diz: quando vieres, passa na casa de Carpo e trazes para mim a capa de frio. E no versículo 21, ele vai dizer: apressa-te a vir antes do inverno. O que se percebe é que Paulo estava se sentindo sozinho e queria que nesses últimos dias o seu filho na fé estivesse com ele. Quando nós olhamos essa narrativa, nós percebemos que este é o final da carreira de Paulo e é um final um tanto melancólico para a vida de um dos maiores pregadores do evangelho de todos os tempos. Porém,
Agora eu quero que você leve também em consideração outros que fizeram igualmente a Paulo, cumprindo assim o seu ministério, fazendo a vontade de Deus nesta terra. Por exemplo, eu queria levar você a um pensamento a respeito da vida do profeta Isaías, que segundo a tradição foi cerrado ao meio nos dias do rei Manassés. Pense também na vida do profeta Jeremias, ao qual nós já ministramos aqui a dificuldade que Jeremias encontrou em meio ao cerco à cidade de Judá. Mas antes disso, como ele foi levado pelos seus compatriotas para o Egito, contra a sua própria vontade. Jeremias, aquele profeta que pregara a palavra de Deus com tanto amor, mas sem nunca ser ouvido pelo povo. Agora pense nos demais apóstolos, todos aqueles que morreram como mártires, menos o profeta ou o apóstolo João, que morreu de velhice. Quando nós olhamos a trajetória desses homens, a vida desses homens, chegamos a uma só conclusão. Muitas vezes, o dedicar a vida ao Evangelho não é neste mundo uma carreira recompensada. Aí eu digo, tem misericórdia, Jesus. Vou repetir para você. Muitas vezes, o dedicar a vida ao Evangelho não é neste mundo uma carreira recompensada. Portanto, nos perguntamos por que, mesmo assim, esses homens foram até o fim no cumprimento da sua responsabilidade e na carreira que a ele estava proposta por Deus. O que é que faz com que servos de Deus não desistam, apesar de todo o sofrimento e de todo o desânimo que muitas vezes está tão perto de cada um deles? Eu só posso enxergar uma resposta. E a resposta está nesse versículo de número 8. Ao qual o apóstolo Paulo, no final do seu ministério, apresentando exatamente todas essas questões que nós vimos, ele diz: já agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Perceba, querido, que esses homens não têm os olhos fixos no seu problema, no presente em que estão vivendo, no presente mundo em que estão vivendo, mas os seus olhos estão fixos no futuro. Paulo olha para o dia do Senhor, o dia da recompensa. Paulo olha para o futuro, Paulo olha para a eternidade. No dia em que Jesus voltará para a sua igreja, ou seja, o dia em que os servos do Senhor receberão, como ele diz, a coroa da justiça, a coroa da vida. Perceba que o apóstolo Paulo diz que está perto este prêmio. Este prêmio não está única e exclusivamente nesse versículo voltado para a vida do apóstolo Paulo, mas ele diz para todos aqueles que amam a sua vinda. E é aqui que eu quero trazer o tema dessa nossa reflexão nesta noite. Reflexão que tem como tema: os verdadeiros servos do Senhor amam a sua vinda. Mediante essa
esperança viva que paira sobre o nosso coração. Mediante isso que nos move a enfrentar todas as dificuldades na nossa trajetória ministerial ou como cristão neste mundo caído. O que devemos, na realidade, fazer enquanto esperamos a vinda do Senhor? Em primeiro lugar, nós devemos nutrir no nosso coração o desejo que ele venha. Sabe por quê? Porque amar a vinda do Senhor é a mesma coisa de amar a presença de Jesus. Quando nós lemos as Escrituras nos livros poéticos, que são classificados como livro de sabedoria na Bíblia, a gente pode perceber que há uma relação, principalmente em Cantares de Salomão, há uma relação que ilustra o amor da igreja por Jesus. E essa ilustração vem como a esposa que ama o esposo. Lá em Cantares, você vai encontrar um versículo que vai dizer: eu sou do meu amado e ele é meu. Meu amado tem saudades de mim. Aí diz: vem, ó meu amado, pois desfaleço de amor. Assim é a igreja. Assim são aqueles que são eleitos de Deus. Eles querem a vinda de Jesus. Então a primeira coisa que devemos fazer, enquanto esperamos a vinda de Jesus, é desejar ardentemente no nosso coração esta vinda. A segunda coisa que nós devemos fazer é expressar que o nosso desejo não é e não nos leva apenas a uma esperança passiva, mas nos leva a buscar que ele venha. Talvez você diga assim: opa, de que forma pode acontecer isso? Até porque a questão dele vir está dentro dos planos de Deus. Por isso eu quero lhe dizer que ainda que ele venha pelos próprios planos de Deus, nossa espera não deve ser para que ele venha. Nesse sentido, há duas coisas que nós podemos fazer. A primeira coisa é orar para que ele venha. Observe o que diz Apocalipse 22, 17. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Apocalipse, versículos 22, capítulo 22, versículo 17, lá no finalzinho da sua Bíblia. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Observe que o Espírito e a igreja têm uma só esperança, têm um só desejo, o desejo da volta do noivo. A noiva pede com ansiedade. Ela não vê a hora de o noivo voltar. E o Espírito que intercede pela igreja com gemidos inexprimíveis também roga: vem. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, colocando a nossa busca para que ele venha, é orar para que ele venha. A segunda coisa é anunciar a todos a sua vinda. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim. 2 Pedro, capítulo 3, 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, esperando e apressando o dia de Deus. De que forma a gente pode não apenas estar esperando passivamente, mas entrar de forma ativa nesse momento de apressar a vinda do Senhor, pregando o Evangelho, anunciando a sua vinda. Os crentes não somente aguardam a vinda do Senhor, mas também de alguma forma devem cooperar para que este dia chegue. O melhor modo de cooperarmos, apressando o dia de Jesus, é pregando o Evangelho. Devemos orar e anunciar o Evangelho, cooperando para que se complete o número de eleitos que Deus tem a salvar. E é isso que todos de nossa geração que foi alcançado pela verdade do Evangelho devemos fazer. Por fim, queridos, que os verdadeiros cristãos devem fazer enquanto aguardam a vinda do Senhor. Eles devem santificar-se para se encontrar com Ele. Você se lembra da parábola das virgens prudentes e das loucas? Jesus, quando ele chega, ele encontra 5 virgens preparadas e 5 dormindo. Desta mesma forma, precisamos entender que nós devemos nos preparar para nos encontrar com o nosso Senhor. Devemos estar vestidos da justiça que nele há, vestidos com santidade. Ele não quer nos encontrar vivendo como aqueles que não o conhecem, andando nas trevas. Irmãos, precisamos acordar para essa verdade. Nós precisamos ser despertados. Precisamos desejar a vinda do noivo. Esses acontecimentos anunciam que ela está muito perto. E de que forma nós estamos nos preparando para esse encontro. Eu queria terminar a minha reflexão, como sempre costumo, com algumas aplicações. Uma delas é trazer à sua memória que diante da volta de Jesus existem 2 tipos de pessoas neste mundo. As que estão esperando a volta de Jesus e aquelas que não estão esperando a volta do Senhor. As pessoas que esperam a volta de Jesus sentem-se inconfortáveis com este anúncio, pois são pessoas que amam a sua vinda. Já as que não esperam a volta de Jesus se sentem desconfortáveis, se sentem pesarosas e até alarmadas com esta verdade, com este anúncio. Pois são pessoas que não amam a vinda de Jesus, não amam o reino de Deus, e o que querem mais é aproveitar e muito aqui deste mundo. O que eu te digo é, se você ama
a vinda do Senhor, assim como o Senhor está nos falando por intermédio desta palavra, ore, pregue o Evangelho, busque se preparar, prepare outros para este dia, cresça em santidade, mantenha a chama do Espírito Santo acesa, alegre-se por mais um pouco de tempo, o nosso Senhor voltará. Na realidade, Ele está às portas. Aragachori lamas. Idagamasu iralamai. Oh Deus. Pois o Espírito diz: Aragachori iralamai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja teu nome, Jesus. Eu quero lhe dizer que essa expressão se refere à pessoa regenerada, que tem a capacidade de ouvir o Evangelho, no sentido de compreendê-lo e de obedecê-lo. Então durma, desejoso da volta do Senhor, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.